Bom, eu vou falar mais alto, né? Porque o primeiro áudio eu achei que ficou um pouquinho baixo, mas acho que dá para ouvir. É, eu trabalho na ETEA praticamente quase que a metade da minha vida, né? Eu entrei na ETEA com 26 anos, eu tô com 53, vou fazer 54 em novembro, né? Já são lá 27 anos de escola, de FATEC, né? De ETEA, então metade da minha vida toda eu trabalho na ETEA. Eu fui concursada como orientadora educacional, fazendo atendimento aos alunos, né, aos pais, tratando muito aí das questões emocionais, mediando às vezes conflitos, né, entre alunos e professores, entre alunos e alunos, e também desde 98, que foi o primeiro ano de estágio dos nossos alunos, eu atuo junto ao setor de estágio, né? Já há bastante tempo eu coordeno o setor, conforme previsto no regimento, que a coordenação do setor de estágio ela deve ser exercida por uma orientadora educacional, né? Já faz bastante tempo que eu coordeno o estágio. No iniciozinho, né, do estágio lá em 98, todas as orientadoras educacionais atuavam no estágio. Ao longo do tempo, essa organização foi variando um pouquinho, mas eu nunca saí, né? Eu nunca saí da escola, eu nunca saí do estágio e já acho que eu posso dizer bem há uns 15 anos ou mais um pouco, uns 17 anos, 18, que eu sou exclusivamente, né, a coordenadora do setor de estágio, né, responsável pelo setor, pela assinatura das cartas de apresentação, né. Eu vou dividir esse áudio, tá, da trajetória. Então, assim, só para fechar a questão da minha trajetória, complementando, né, então, atualmente, assim, eu tenho buscado, enquanto coordenadora do setor de estágio, implementar algumas ações, né, assim, de trazer, captar vagas, né, junto aos agentes integradores, principalmente para os alunos do subsequente, né, dar um pouco mais de atenção para eles, né, então eu já tive esse ano uma ação junto ao CIE, Agente de Integração CIE, que ficou à noite. Eu acho que é uma coisa que eu sinto nos alunos, né, nos alunos e nas alunas, que eles gostam, que eles se sentem prestigiados. Então os agentes integradores vêm, conversa com eles, cadastram, né? E agora, recentemente, nós tivemos o agente NUB, que veio também, né? Inclusive, o interessante é que o próprio agente integrador se ofereceu. Eu achei ótimo. E eu pretendo ainda esse ano fazer as reuniões com os alunos que estão em fase de estágio, como eu fiz ano passado, que foi assim, muito gratificante, né? Eu faço uma reunião, convoco os alunos, explico como funciona, o que eles precisam fazer, como é que eles podem buscar. Essa é uma parte interessante. E com relação ao curso de moda, eu venho investindo também no lado acadêmico, dentro dessa questão do ensino de moda. Então, ano passado, eu escrevi um trabalho junto com a professora de desenho do curso, professora Michele. Esse trabalho foi escolhido para ser apresentado em Portugal, num congresso internacional. E para a gente foi muito importante levar o nome da nossa instituição para o mundo, né? Esse trabalho rendeu uma publicação numa plataforma internacional, em que pessoas do mundo todo que têm interesse, né, no ensino de moda, no caso, no nosso trabalho, nós fizemos um relato da nossa experiência de ensino à distância durante a pandemia. Quais foram as estratégias que nós buscamos para trabalhar com disciplinas muito práticas como desenho de moda e modelagem. E foi uma experiência incrível. Esse período da pandemia
foi bastante significativo. Eu, enquanto orientadora, tinha um canal de comunicação para conversar com os alunos, né? Os alunos muitos tiveram dificuldade, aluno que não conseguiu estudar, que precisou trancar. Então foi uma experiência muito rica. E com relação, acho que eu falei, né? Com relação, e agora, bem fresquinho, bem recente, eu apresentei também, né, uma pesquisa que eu estou desenvolvendo junto aos alunos da moda, tratando de se discutir dentro do curso a questão das relações étnico-raciais, né, trazendo contribuições para o currículo do curso, construindo um currículo antirracista, considerando que nós temos, né, a partir do que eu levantei no questionário, juntando alunos que se autodeclaram negros e alunos que se autodeclaram pardos, nós temos mais de 70% do corpo discente da moda de alunos afrodescendentes, né? O que faz com que essa temática seja importante. Então, eu apresentei essa pesquisa num colóquio de moda em Fortaleza e a pesquisa foi premiada como a melhor comunicação dentro do grupo de trabalho do qual eu participei. Então foi mais, né, uma vitória nossa para a nossa escola. Eu acho importante. Agora, quando eu vou falar um pouquinho de como eu vejo os alunos do passado, os alunos de hoje, eu vou falar um pouco dessa questão da escola e de uma época em que nós figurávamos, né, entre as 10 melhores escolas do Rio de Janeiro, entre particulares e públicas. Do tipo matéria de capa de jornal, né, prêmios, enfim. Essa é uma época que eu confesso que eu sinto saudade. Bom, falando essa questão dos alunos, né? Eu vejo muitas semelhanças e muitas diferenças, né? Como eu estou na escola desde o início, então uma coisa assim que eu percebo bastante. No começo da escola, né, da ETERA, então assim, no ano de 96, que foi o ano que a escola começou, os alunos tiveram acesso da seguinte maneira. Naquela época, os alunos eles faziam prova, né? Existia uma prova de uma seleção para que eles pudessem estudar, principalmente nas escolas técnicas, né, que à época pertenciam, antes da criação da FETEC, elas pertenciam à Secretaria de Educação, né? Então, as escolas mais assim antigas enquanto escolas técnicas, né, Visconde de Mauá, Ferreira Viana e tudo mais. E aí, assim, foi criada a Escola Técnica Estadual República e muitos alunos, né, foram estudar porque não tinham conseguido vaga em outras escolas e foram remanejados para lá, né? Esse primeiro ano de funcionamento eles não tinham as disciplinas técnicas, né? Porque o primeiro concurso não abriram tantas vagas assim técnicas, que foi o concurso que eu entrei de 96. Aí na sequência foi feito um outro concurso no qual entraram de fato os professores habilitados para as disciplinas técnicas, né, professores e instrutores, e os alunos eles tinham aula em horário integral. Era bem puxado, porque eles precisaram fazer toda a formação técnica, essa primeira turma, em 2 anos, né, em 97 e 98. E esse aluno, né, e os que foram entrando nos concursos, né, a partir de 97, no geral, eram alunos assim que queriam de fato cursar uma escola técnica, entendeu? Claro que muitos eram, né, convencidos pelos pais, entravam sem muita noção do que iriam estudar, né? Mas no geral a gente percebia assim alunos, eu diria até mais maduros, eu acho, né? Eu vi assim de uma maneira geral. Eu não estou nem falando de idade, não, estou falando de maturidade mesmo.
e que de fato queriam cursar uma escola técnica, né? Hoje em dia, eu acho que nem tanto, né? A gente tem, obviamente, um percentual de alunos que de fato quer, né, ser técnico, quer a profissão, quer investir, mas eu também vejo muito assim, eu vim pra cá porque minha mãe quis, meu pai mandou, né? E aí, por não conseguir assim, construir um vínculo ou se adaptar a essa questão da escola técnica, porque não é fácil. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu atendo os pais, né? O aluno do integrado, principalmente, né? Não é fácil ficar na escola durante tantas horas. Às vezes eles são ainda muito novos, né? E hoje em dia a gente tem assim, um mundo que avança muito rápido em termos de tecnologia, que eles têm acesso à informação de maneira muito rápida, muito fácil, né? Então talvez essa facilidade de acessar a informação, que nem sempre é uma informação de qualidade, mas é informação, às vezes faz com que ele negligencie muito a importância, por exemplo, de assistir às aulas presencialmente, de estar presente na sala de aula, de interagir com os seus professores. Eu diria que basicamente é essa a diferença que eu vejo, né? Eu vejo o aluno, né, lá do início da escola muito, no geral, mais comprometido com a sua formação, mais disposto, mais maduro, querendo mais. Com relação à escola, eu acho que uma coisa, né, que a gente observou é que, assim, uma vez a escola recente, né, os laboratórios montados, né, recentemente, e tudo novo, e tudo, né, enfim, equipado, e que assim, o material, com o passar do tempo, ele desgasta, com o passar do tempo ele acaba, né? O prédio, né? O nosso prédio é um prédio de mais de 100 anos. Hoje a nossa direção vem aí numa luta de conseguir uma reforma da estrutura, sabe? É uma coisa louca. Dentro da sala da supervisão pedagógica tem uma área interditada com aquela fita, né, preta e amarela. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa estrutura da escola, né, aí, como alguma coisa importante, né, de se fazer as obras necessárias. Entende? Aí, assim, quando você pergunta a diferença que eu vejo, assim, na escola, eu acho que tem muito a ver com a questão do aluno, né? Se você tem um aluno que é um aluno que está mais comprometido com a sua formação, consequentemente, ele vai ser um aluno mais comprometido com esse ambiente escolar, né? Do que aquele aluno, de repente, que ele não está muito assim, né? Ele não criou muito vínculo. Eu observei também que com toda essa questão da pandemia, né, isso, assim, uma coisa que eu observei na nossa realidade, mas acredito que tenha acontecido em outros espaços também, é assim, os nossos alunos que entraram na escola em 2020, né, que passaram aí o seu primeiro ano afastados, né, estudando remotamente, e praticamente todo o segundo ano também, né, porque as aulas presenciais retornaram já em setembro, quase outubro, eles não criaram um vínculo, né, com a escola. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões referentes ao estágio especificamente de enfermagem, né, que é o nosso, atualmente, o único estágio obrigatório dos cursos oferecidos, e que aí eu sentia muito assim na fala, né, das alunas que estavam ali representando um grupo de alunos que realmente estavam extremamente prejudicados, né, porque nós tivemos que parar tudo, né, os hospitais cancelaram, suspenderam os estágios, isso gerou aí um atraso muito grande, e aí eu sentia muito uma coisa assim, muito de responsabilizando a escola
e de uma falta de empatia com a escola, de uma falta de vínculo que não foi criado, né? Que efetivamente, presencialmente, eles estudaram um ano, que foi o ano letivo de 22, e alguns meses, né, de 21. Mas eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que uma coisa levou a outra, né? Mas que é algo que todo esse meu investimento de estudos, né, acadêmico mais recente que eu venho fazendo na área da moda, mais especificamente do ensino de moda, um dos objetivos, né, é no futuro poder dar aula nessa área, né, voltar a ser professora de turma. É uma coisa que eu sinto falta. Eu gosto muito do meu trabalho, né? Gosto do meu trabalho na Eterna, gosto de trabalhar como orientadora mesmo, né? Muitas vezes ser esse profissional, né, que em muitos momentos vai estar lidando diretamente com as emoções dos alunos, né, com essas questões de relacionamento, é uma coisa que me gratifica muito, mas eu sinto também falta, né, desse trabalho de professora mesmo, né? Eu já dei aula para criança no começo da minha vida profissional, aos 18 anos, né? Eu fiz curso de formação de professores no ensino médio. Eu trabalhei muito tempo na Prefeitura do Rio, 14 anos. Quando eu passei no concurso da FATEC, eu era professora, né, da Prefeitura do Rio e trabalhei nas duas instituições durante um tempo até passar, né, em 2002 para a Prefeitura de Duque de Caxias e saí, né, saí de sala de aula e fiquei atuando como orientadora, né, na FATEC em Caxias. E eu já faço isso nos últimos, desde 2002, né? Então, na verdade, nos últimos 21 anos. Então, se eu pudesse mudar, seria isso. Eu acho que eu teria, eu sempre, né, de 24 anos foi quando eu passei para minha segunda matrícula como funcionária pública, em que eu trabalhei 2 anos na Prefeitura de Niterói como orientadora. Eu acho que eu teria feito de forma a manter pelo menos uma matrícula como professora regente de sala de aula, de turma. Olha, se eu pudesse mudar algo na escola agora, o que seria? Eu acho que seria o que eu falei já na questão anterior, um investimento mesmo na estrutura, né? Nós temos um espaço, né, em termos de espaço, a gente tem um espaço muito bom, né, e que precisa de muitos cuidados. Vou reiterar que a nossa direção atual ela vem fazendo esforços nesse sentido, né? Eu acredito que a gente vai conseguir que tenha frutos, né? A gente sabe que a gente está lidando ali com uma construção muito antiga, né? E que obviamente sofre a ação do tempo. Mas hoje eu acho que uma boa estrutura física, né? Eu acredito muito assim que você trabalhar e estudar num ambiente que está bem cuidado, né? Com uma boa estrutura, eu acho que ajuda, sabe? No aprendizado, nas relações. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que se eu tivesse esse poder, eu investiria nas obras necessárias, sabe? É, na estrutura, em toda a parte estrutural que precisa de reparos, né? E eu acho que um ambiente bom, né? Um ambiente estruturado, sabe? Um ambiente que você não fique preocupado se cair uma chuva muito forte que vai ter goteira, né? O que infelizmente atualmente a gente tem algumas partes da escola, inclusive partes que
que a direção precisou fazer uma área de isolamento, né, para não ter o risco de cair algum reboco, alguma coisa na cabeça de alguém. Eu faria isso. Eu acho não. Se eu tivesse esse poder, eu certamente investiria nas obras que a escola necessita. Bom, um recado, né? Um recado para os alunos e funcionários. Bom, pensando nesse espaço, né, esse espaço no qual eu já trabalho, né, como eu disse, metade da minha vida, né, basicamente, eu acho assim, a nossa escola é uma excelente escola, né, eu acho que nós temos um corpo de funcionários, né, incluindo aí professores, né, equipe técnico-pedagógica, todos os funcionários de apoio, né, administrativos, né, esses funcionários, que todos nós somos essenciais, né, e que, e que o sucesso, né, da nossa escola depende de todo mundo, né, alunos, professores, os funcionários em geral. Eu acho que eu diria que assim, para os alunos, né, aproveitar, né? Aproveitar que eles estão no momento de vida que eles podem estudar, que eles podem investir na sua formação, né? Eu sei que estudar numa escola de tempo integral não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, né? Então, que eles possam aproveitar, que eles possam investir na sua formação, aproveitar as oportunidades, né? A nossa escola tem volta e meia, né, ofertado palestras, né, encontros, possibilidades aí enfim, de aprender, né, de estabelecer relações com outras pessoas, né? Eu acho que isso é importante e assim, e nós funcionários é a gente continuar de fato prestando, né, um bom serviço, o melhor que a gente puder. Eu acho que o funcionário público, né, ou funcionário que presta serviço em instituições públicas, ele precisa pensar que, no geral, a gente atende a parcela da população que mais precisa e que merece, né, ter um atendimento de excelência, ter um atendimento de qualidade e que acho que esse é o princípio do serviço público e que a gente deve perseguir isso todos os dias. Então é isso, tá? Eu agradeço aí o interesse, né, em me entrevistar, tá bom? E precisando de mais detalhes, maiores esclarecimentos, eu tô por aqui, tá bom?